Creio que foi o irmão Branham. Foi falado aí que não fosse. Qualquer um poderia dizer, como Miguel falou, o irmão Miguel falou nesses dias, olha só, depois que vai até lá e diz que vá e mandou fazer um monte de Bíblias, muitas Bíblias, qualquer um diria, olha só, o profeta falhou o profeta, porque qualquer um pode dizer, se for profeta, pois tem que, tudo que ele fizer tem que, quando ele as diga e como ele as diga, tem que ser do jeito do profeta. A responsabilidade de um profeta é falar a palavra, a responsabilidade de Deus é cumpri-la, seja no minuto, seja daqui há 40 anos, ele a fala e se não se cumprir por esse mensageiro, então Deus a cumpre no outro. A responsabilidade do profeta é falar, seja a forma em que tenha que ser cumprida ou cumprido. Depois que ele falar, essa responsabilidade já fica, olhem só, já fica nas mãos de Deus, daquele quem mandou ele falar. A nossa responsabilidade, por exemplo, nossa é fazer a carpa. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, falando em palavras que a pessoa entenda, palavras comuns, a responsabilidade de Deus é não que estejamos faltando respeito a Deus, senão que essa é a ordem. A responsabilidade de Deus é pôr a sua presença. Por isso, quando o irmão Branham falava de que ia vir cavalgando sobre um cavalo branco como a neve, e percorreremos esse caminho, esse sendeiro mais uma vez, todo mundo focou ou pensou que fosse ele. Do ocidente virá um cavaleiro no cavalo branco, eu voltarei a caminhar esse sendeiro, esse caminho. E todo mundo mirou no irmão Branham e disseram, ele vai voltar outra vez. E não estavam percebendo que era o ministério que iria fazer esse percorrido novamente, mas em outro homem. E assim mesmo aconteceu com o irmão William, da mesma forma. E preste atenção em toda a trajetória da sua mensagem. Tudo o que ele pregou era para ele cumpri-lo. Tudo. Até foi em Israel, e aí sim, olhem só, ele foi até lá, mas ele não os podia meter na dispensação da graça, que era a dispensação que estava vigente, valendo. Tinha que metê-los na dispensação do reino. Vamos dizer que ele tinha tudo. Aí sim, aí estava tudo, porque é o anjo de Jeová, é o anjo de Jesus que estava aí nele. Ele é quem opera os ministérios, portanto, tudo estava aí. Mas não estava a dispensação pela qual ou na qual iam ser chamados, juntados e selados para metê-los nessa dispensação. Deus falhou? Não, Deus não falhou. Por causa disso que Moisés fez, então vem agora. Já Deus tinha isso no seu plano. Deus vem agora e levanta outro instrumento que continua sendo o mesmo anjo de Jesus. E aí é onde, quando isso começar a se falar mais claro, agora esse vai ficar dizendo que também é essa escritura, mas continua sendo o mesmo anjo de Jesus, quem operou nas eras, trabalhou nas eras, o anjo de Jeová que operou no Antigo Testamento com os profetas e depois fez carne, neles teve essa manifestação do anjo do pacto e neste tempo é o mesmo anjo de Jesus que está operando, é ele mesmo. E para cumprir o pleno cumprimento de sua vinda, olhem como ele diz aí que o que vencer lhe darei a estrela da manhã. Olhem onde é que se cumpre essa escritura plenamente. Isso nós falamos disso um pouquinho ontem. A quem ele vai dar a estrela da manhã e é a segunda vinda. Aquele que esteja aí ministrando, que ele diz aí, o ministério da sua segunda vinda. É quem está ministrando aí. E você liga isso, ou une isso, quando ele diz que a estrela da manhã é a coluna de fogo. Onde foi que a coluna de fogo desceu? Aqui, em que dispensação foi? Aí. E foi num povo que estava pronto
preparado. Vê, primeiro aconteceu essa preparação antes de entrar no Jordão, que o povo, junto com Josué, o povo estava nesse mesmo tempo que nós estamos agora, em quietude, e aparentemente não se está fazendo nada ou coisa alguma, mas o maior trabalho que nós estamos fazendo é com a gente mesmo, é o trabalho do lugar santíssimo que não é notado, não é percebido. Só a pessoa que está aí é a que sabe o que está acontecendo aí. Somente tu sabes o que está acontecendo no teu coração, porque és tu com Deus no lugar santíssimo, todo mundo estava do lado de fora e não sabia o que o sumo sacerdote estava fazendo aí dentro. Só quem sabia disso era o sumo sacerdote e Deus. E isso é o que está acontecendo agora. Somente no lugar santíssimo, só no lugar santíssimo sabemos o que está acontecendo. Aqueles que vão passar o Jordão em seco sabem, vê? E essa preparação que está sendo feita agora em nós, com a gente, não esteve sendo feita antes, mesmo que foi numa parte potencialmente, lá por 70 e pouco, foi no potencial, algo parecido, ou seja, que se cumpriu lá potencialmente aquilo que iria acontecer agora em plenitude. Ali se realizou, se você prestar atenção, ali se fez, se realizou, mas não houve a realidade. E qual era a realidade quando o povo estava preparado, santificado e tudo isso? A transformação. Agora é o real, a realidade. Não é que estavam fazendo de uma forma hipócrita, porque eles fizeram isso. Muitos que estavam desejosos que a transformação fosse acontecesse em 1977, até tiraram as crianças das escolas e foram para o fanatismo. E não devem agora tirar as crianças da escola, devem continuar com o estudo estudando. Mas vejam como é que agora se cumpre isso, a realidade disso, da santificação. E a realidade vai se cumprir plenamente quando sejamos transformados. É que agora é o pleno cumprimento. Eles estavam quietos lá. Qualquer um poderia dizer, eu não vou esperar isso, eu não vou esperar isso, eu vou esperar do meu jeito, da minha forma, e vou chegar do meu jeito. E pega um canto de água que tem por aí, eu não sei o que é que tinha aí, fabrica um barco do seu jeito e manda-se até o Jordão. Isso não está na história, mas vamos fazer o... Certamente esse se mandou. Não, eu posso chegar também, se já a terra está lá, estamos... Vamos, monta-se numa vela e certamente não chegaram nem na metade, tiveram que ter afundado, porque procuraram a forma deles, o seu jeito, a sua forma. E assim é agora. Estão tentando chegar do seu jeito à terra prometida e esses atalhos não vão chegar com esses atalhos, não vão chegar nem daqui até a esquina. É preciso que esteja o povo se preparando para a adoção, a transformação, e onde esteja a coluna de fogo, está a coluna de fogo. E a coluna de fogo, onde unicamente está nem está na graça, nem tampouco está na brecha, a coluna de fogo, nem está na sétima era. Dentro da pedra angular, existem muitos daqueles que ficaram, então, nessa sétima era e também nesse entrelaçamento. Lembre-se que existe um entrelaçamento aí. Existe uma parte aí que nem são de lá, nem são da sétima era, nem são da pedra angular. Ou seja, ficaram como na metade do caminho. E nem te dizem que são de um lado, nem te dizem que são do outro. E esse é o tempo onde aí o diabo então os engana. E em vez de subirem, volta outra vez para a sétima era, onde é o diabo que está reinando, vamos dizer assim. Porque sempre é na sétima era onde Deus sai, onde então o diabo se mete. Ele não pode nunca subir a pedra angular. Ele fica embaixo. Por isso, na era de Laodiceia, falando como uma das eras, esse é o trono de Satanás, diz o irmão Branham. E se isso aí é assim, desse jeito, na nova dispensação. Não, que não tem mais mensageiro depois do irmão William. Assim mesmo falavam quando João, o próprio Jesus dizia, os profetas até João profetizaram.
E depois faltava Jesus, os apóstolos, faltava um monte de... E dizia, não, que não podem haver mais de 7 mensageiros dispensacionais. Se tu começas a somar Pedro e continua somando, e quando tu vens, os números já te saem. Deus já sabe os números e o porquê. E outra coisa que... Presta atenção que quando a coluna de fogo desceu ali, era para a plenitude vir a igreja. Ressurreição, transformação, nossa transformação. Mas esse tempo que o irmão Branham vê que a coluna de fogo desce, porque se a coluna de fogo desce, e é a que vai cumprir essa escritura de... Quando essa persecução vier, não te assustes, existe uma luz que te levará, que te raptará. Vem a ser, essa coluna de fogo vem fazer um trabalho, portanto, aí vai acontecer, ainda não aconteceu a transformação, rápido ainda aí. Mas sim, tinha um ministério adotado, sim. E, como o extrato que eu li, vejam como a adoção vai começar. Ela tem uma ordem e uma sequência. Certamente vão ter muitos que já vão estar sendo preparados antes. E vão estar sendo adotados também. Porque tem que ter-se uma ajuda com tanta gente, tem-se que ter uma ajuda. Então Deus vai ir nesses diazinhos, aquele que não estiver pronto vai ir preparando também. E vamos ser pessoas... mas com esse poder por dentro, caminhando no meio da gente, e aí vai perceber, é como quando a pessoa tem dentro de um exército espiões, vamos dizer, mas são pessoas que vão estar ajudando esse ministério aí, porque se precisa para um trabalho como esse, gente adotada, vê? E para isso é que nós estamos, para isso. Olha, o que Deus está fazendo com o seu povo agora é preparando esse poderoso exército para esse evento tão grandioso que vai vir da multidão e tudo isso, e para dar esse golpe de Estado, nós darmos esse golpe de Estado no reino das trevas. Quando tu tiras um reino, dizem que é um golpe de Estado, a mesma coisa que ele vai querer fazer no fim do milênio. Mas por que ele vai fazer lá um golpe de Estado? Porque ele se lembrou, certamente ele se lembrou de que assim aconteceu como lhe tiraram o reino. Foi assim que lhe tiraram o reino. E vamos dar um bom golpe de Estado, tanto assim que o vamos tirar. Vamos tirar o reino das trevas, que está agora governando o reino dos gentios. Será tirado. Vamos dar um golpe de Estado neles. Mas como vai ser isso? Com filhos de Deus adotados. Tem que ser um poderoso exército. Não pode ser que Deus tenha que enviar anjos, não. São seres humanos com quem Deus obra, opera. A pessoa está pensando que vem Deus e vem fazer algo com anjos e tudo isso. Não, Deus sempre opera, trabalha com seres humanos, véus de carne, ou seja, serão pequenos ungidos. E dizemos pequenos porque sabemos que existe um grande que é o Senhor, mas não podemos minimizar, são ungidos de Deus. Ungidos com a palavra. Essa é a que nos unge, por isso é tão importante tudo isso que se está dando, isso é o que nos vai transformar nós por dentro, porque se foi em torno da palavra que Abraão e Sara obtiveram esse corpo rejuvenescido, por eliminação, então tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito aqui, igualmente, igualzinho, tem que ser em torno de algo que é falado. Se não for falado, ou é falado, não se pode materializar isso. Então, em nossos corações, nossas vidas. Quando o arcanjo Gabriel apareceu aí, e falou com Maria, que o filho que nasceria estaria no trono de Davi. Olha, falou a palavra e ainda isso não tinha se cumprido ainda, mas foi falado. Agora, isso mesmo que foi falado aí, por esse arcanjo que não estava encarnado, vem agora e Deus fala isso por boca humana.
E isso vai se cumprir brevemente logo, ou seja, ele falou lá e vem agora e recalca isso novamente. E vem e busquem essa parte que ele anunciou, a segunda vinda do Senhor. Vem e cumpre. E foi-se embora. Agora, o que acontecerá com essa palavra que não viu se cumprida quando ele estava? Onde está então esse filho prometido? Não, que ele se cumpriu nele. Mas se é paralelo em tudo e tem que buscar lá um arcanjo e tem que buscar um filho. Então tem algo que não se enquadra, então não seria paralelo em tudo. Tem que ter nascido um filho através dessa palavra para que cumpra essa promessa, e esse é o vencedor. Esse é para quem Deus dá a estrela da manhã. Esse é quem dá o cumprimento da sua segunda vinda. E assim Deus teve tudo isso nos seus planos, e a sua palavra não pode falhar. Agrade ou não agrade as pessoas, esse é o seu programa. E daí para frente, aí é que se cumpre essa escritura do Salmo: honrai ao filho para que ele não se ire e venha brevemente a sua ira. Não pode ter sido na primeira vinda porque ele veio como um cordeiro. E não se referia, não fazia referência a esse filho ver na sua primeira vinda. Se referia ao filho prometido. Aí quando o Apocalipse 12 se fala do filho que nasce a mulher, que é a igreja, esse é o filho que vem como leão. Aí tu não vais. Agora não vão honrar o filho, os gentios não vão honrar o filho. E então, em vez de Deus ter todo esse tempo de misericórdia, como aconteceu lá, o povo hebreu rejeitou, pois a ira não veio aí. Veio como cordeiro para nos redimir. Mas agora, sim, se não honrarem o filho, não vão passar outra vez todo esse tempo. Não vai passar todo esse tempo. Agora que a ira de Deus é derramada sobre o reino dos gentios, a mesma coisa que o povo hebreu fez quando o rejeitou, aqui os gentios o rejeitam, mas em vez de receberem misericórdia, recebem estes juízos. Aí sim que cumpre-se essa palavra de que uma blasfêmia contra o Filho do Homem nesse tempo era perdoado, seria perdoado. Mas neste dia não será perdoado. Esse mesmo quem falou, eu estou, como diz Isaías, eis aqui porque eu aqui que falo, eu estarei presente. Algo assim diz, eu mesmo estarei presente. Claro que o vemos presente, Ele é quem está obrando em tudo e depois em cada um de nós, em toda a sua plenitude. Por isso que ele dizia que teremos esse poder. Claro que sim, todos terão esse poder. Ele vai derramar, ele derramou-se em línguas de fogo lá em Pentecostes, assim vai ser derramado em todos nós, em cada um de nós. E aí sim que é um poderoso exército do leão da tribo de Judá. Isso será algo glorioso. O que Deus fará nesses dias, depois de 30, 40 dias, já com aqueles que vem um reforço de lá. Já esse reforço, quando vier, aí sim que o mundo vai saber o poder de Deus manifestado em filhos de Deus, encabeçados pelo ministério que Deus já tem aí nesse tempo. E tem uma coisa aí muito extraordinária aí, porque, olhem, a bênção que nos coube a nós, ainda não sabemos nem um pouquinho do grande que você e eu somos no programa divino. Que Ele se aprove, Ele se agradou de pessoas como a gente, de que não somos dignos, mas Ele nos fez dignos. E a Ele lhes aprove, Ele agradou morar em nossos corações. Já está fazendo isso, porque Ele é a palavra. Se não fosse assim, ele fosse um zeloso, eu não vou falar disso com eles. Muitos não o têm recebido, muitos porque existem muitos. Nós o recebemos, muitos também o recebem, mas porque alguns não o recebem?
porque não são dignos de receber a Deus. Porque Deus é palavra. E tu pode dizer, não, como é que pode ser isso? Eu tenho Deus no meu coração, então por que tu o rejeitas? O rejeitas, vê também uma forma de rejeitar a Deus? Deus é palavra. E se tu não recebes essa palavra, é que alguns falaram que já tem o conhecimento e isso nos envenena esse conhecimento, ou isso me contamina, uma coisa assim falaram. E pense bem, imagina isso, está dizendo que o Deus Criador dos céus e da terra é um envenenador, são faltos, tem falta de entendimento falar de um Deus dessa forma. E essas coisas fazem com que o filho se aborreça por esse tipo de coisa. É por isso que em algum momento já vai chegar a parte onde a palavra vai ser falada, ou se falar e as coisas vão estar acontecendo. Porque tem vezes que uma pessoa fala por aí, olha, vai até lá, e vai chegar o momento, basta já, e vai o momento que já vai bastar. Aí é que eles vão ver quem é que está no meio do povo. Por isso é que a João, o irmão Branham diz que no livro dos selos, lhe falou, João, deixa isso passar, não escrevas isso, porque tropeçarão com isso. E se vão tropeçar com isso, tu vês a palavra, se tu verificares a palavra tropeço, é porque tem que ser através de um véu de carne. E também quando se fala de imitação, também é porque existe véu de carne envolvido nisso. Se vão tropeçar com isso que João escreveu aí, pois era porque o cumprimento no meio da igreja noiva era através de um véu de carne, que na mente humana era impossível que se estivesse cumprindo isso tão grande, tão grandioso, o que iria dar a fé de rápido, a fé de transformação aos escolhidos que podiam estar vendo, nesse tempo do fim, podiam estar vendo esse propiciatório onde unicamente há misericórdia e conhecendo que esse anjo que está aí ou lá com as orações dos santos, mas preste atenção até onde, porque o trono que está no céu é de juízo. Essas orações são acrescentadas, mas vêm a ser colocadas ou são colocadas no propiciatório provisto por Deus, providenciado por Deus, um novo propiciatório. Agora, tudo isso, como é o que estava no lugar santíssimo do templo espiritual, vem a ser agora, ou torna-se uma realidade no meio da raça humana, como foi uma realidade o templo de misericórdia em Jesus. Vejam como o trono de misericórdia então vem estar nesse trono que antes era de misericórdia e agora é trono de juízo, mas que a misericórdia então vem a estar ou torna-se ou vem para esse trono humano, neste tempo do fim. E nesse trono humano também é que está o juízo divino. Ou seja, que está o juízo e está a misericórdia. A misericórdia para os escolhidos, porque tem que existir misericórdia, porque estamos nestes corpos, e está o juízo divino, porque então já Deus não vê a humanidade através do trono de misericórdia, senão que quando vê a humanidade, eu vejo através do trono de juízo. E, portanto, o trono de juízo, então, em parte, reparte juízo. Mas espera um pouquinho, os escolhidos ainda estão aí, os meus filhos estão aí. Então, Deus guarda os seus filhos, os vê através desses ministérios, os protege, então lhes dá, nesse tempo de noite, quando estavam comendo esse cordeiro rapidamente, porque a morte estava por aparecer, por vir, e tinham que comê-lo rápido, o anjo da morte estava por aparecer, ou seja, os juízos divinos, a grande tribulação. E, portanto, tinha-se que estar comendo isso, e isso nesse tempo é a palavra, é a revelação, é a fé de rápido, comendo rapidamente para que os juízos divinos da grande tribulação não nos toquem, e Deus nos tire daqui e sejamos levados para ser das bodas do Cordeiro. Por isso a bênção tão grande, tão grandiosa, que um escolhido de Deus está recebendo e vai receber,
é uma coisa que não há palavras para agradecer ao nosso Pai Celestial, a misericórdia que teve conosco de Deus o voltou a enviá-lo, ou a enviar a Ele, para que assim Deus, através desse ministério que Ele deixou, porque Ele diz em uma mensagem que deixou os ministérios de Moisés e de Elias, é por isso que não vai se tornar uma denominação, e damos graças a Deus por William Souto Santiago. Deus permitiu que esse poderoso arcanjo voltasse, regressasse e fizesse a obra que correspondia a esses dias que Deus lhe permitiu estar aqui, que foi uma obra muito, mas muito grandiosa. Aparentemente, foi o tempo de quietude maior que teve esse poderoso arcanjo, esse poderoso mensageiro, mas foi a maior obra, foi a obra mais grandiosa que ele fez na terra, esse poderoso mensageiro. Foi esse tempo onde ele pediu mais tempo e voltou no nosso meio, para o nosso meio. Essa foi a obra maior que ele fez, mais grande, porque já vamos ver o porquê essa obra foi a maior que ele fez. No lugar santíssimo não se via movimento, não se via ação, coisa alguma, quando o sumo sacerdote entrava aí, e era uma obra, um trabalho para esse próximo ano. Para esse próximo ano dependia todo esse labor, esse trabalho para a reconciliação do povo. Mas preste atenção, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Era um silêncio total, um total silêncio, e nesse silêncio era que Deus estava fazendo, realizando uma obra, a maior obra que Deus estava realizando nesse momento era a obra que o sumo sacerdote estava fazendo no templo, ali no tabernáculo de Moisés e também no templo de Salomão. Essa obra que o sumo sacerdote estava realizando nesse momento era a maior, a mais importante desse tempo de silêncio, onde o povo aparentemente estava sozinho, ficava em expectativa daquilo que estava acontecendo lá. Agora é uma obra grandiosa que Deus está fazendo no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, que é a sua igreja, neste tempo do fim, e é a obra que vai depender a adoção dos seus filhos dessa obra, vai depender a adoção dos escolhidos de Deus, vai depender dessa obra, e a obra mais importante que Deus está realizando, fazendo neste tempo do fim, no meio da sua igreja. Muitos não saberão o que está acontecendo nesse templo espiritual, sua igreja ainda estando presente. Não saberá, porque é o véu que os cega, é o véu que os cega, e como não podem ver através do véu, pois não podem saber o que está acontecendo no lugar santíssimo só aqueles que são do lugar santíssimo vão entender, vão compreender e estão vendo o que está acontecendo aí, porque passaram pelo véu, e ao passar pelo véu a pessoa já pode ver o que está acontecendo aí. O véu sempre é o instrumento que Deus está usando em cada era e em cada dispensação. Passar o véu, passar o véu é ver essa manifestação de Deus, crer nela, recebê-la e automaticamente já entra para fazer parte desse trabalho, desse labor que esse véu de carne está realizando no lugar santíssimo. Tudo isso é visto em Apocalipse 8 e Apocalipse 15, onde se vê o templo aberto e se vê tudo o que existe aí. Mas tudo isso somente o podem ver os escolhidos de Deus. Quando o véu rasgou-se, ou se rasgou de cima para baixo lá, se pôde ver por dentro e pôde-se ver o propiciatório, pôde-se ver quem era o que estava ali, desse momento em diante, quem estava ali para cumprir o propósito para o qual esse propiciatório veio, que foi Jesus. E os crentes nele, na sua primeira vinda, puderam ver esse propiciatório, puderam ver o que estava por trás do véu, porque foi rasgado e foi aberto. E agora, na sua segunda vinda, esse véu ao ser rasgado, ser aberto, o véu do templo abriu-se, diz aí, Apocalipse 15, podem ver e olhar quem é e onde está esse novo propiciatório, e podem crer nele, e assim podem se preparar para sua adoção. Sem este tempo,
o conhecimento de onde está a misericórdia de Deus, e onde está a fé de rapto, e onde estão as promessas, e todo o trabalho que se está realizando, fazendo, e todo o trabalho que Deus estaria fazendo, realizando neste tempo no qual nós estamos vivendo, sem conhecer isso, pois a pessoa lhe corresponde então passar pela grande tribulação. A mesma coisa que ele nos falou, nos disse que se ele não voltasse ou pedisse mais tempo, nós teríamos que passar pela grande tribulação. Mas a pessoa diz, mas ele foi embora outra vez ou de novo? Ele nos estava dizendo o trabalho que ele veio fazer nesses dias, quando Deus lhe permitiu voltar, porque com esse trabalho era que dependia a adoção e a transformação, a nossa transformação. Ele deixou, nesses dias que ele esteve aqui conosco, ele já deixou o caminho preparado para aquele que iria continuar esse labor, esse trabalho, o programa divino que correspondia para dar a fé de rápido. Por isso é que ele dizia, se eu não voltasse, vocês teriam que passar pela grande tribulação. Vê o trabalho tão importante que ele fez quando ele voltou. Porque houve algo que aconteceu para que assim o programa divino continuasse para frente, adiante. E esse cetro, esse título de propriedade, deixá-lo aqui na terra, para que através daquele que foi entregado ou entregue esse título de propriedade, fosse realizada a obra no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, que é a sua igreja. Sem ele voltar, então se teria que passar pelos juízos divinos. Mas graças a Deus que o nosso irmão William Souto Santiago pediu mais tempo e voltou, regressou. Porque assim, você e eu podemos estar aqui, nos regozijando das bênçãos enquanto estamos nesses corpos terrenos, nos preparando para a nossa adoção, nossa transformação. É a obra do lugar santíssimo que Deus está realizando, fazendo neste tempo do fim, para que assim obtenhamos todas as bênçãos contidas na obra do lugar santíssimo. E essa obra somente a está vendo aquele que vai obter os benefícios do lugar santíssimo. E é a coluna de fogo, a Shekinah, é a presença de Deus que estará brevemente em toda a sua plenitude, em todos os filhos de Deus. Assim como foram repartidas línguas de fogo lá no dia de Pentecostes, é dele e parte dele que vamos receber também, mas não em primícias, senão que em toda a sua plenitude já não serão pequenos raios de luz, senão que é a luz total, a luz inteira, completa, o sol de justiça, toda a essência de Deus em nós. As bênçãos que Deus tem para nós é uma coisa tão grande, tão gloriosa, que não podemos dizer outra coisa senão graças, Senhor. Que escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos e nos revelastes para nós, porque assim te agradou, Pai, assim te agradou que eu fosse um predestinado, um filho teu escolhido desde antes da fundação do mundo, para brevemente ser a imagem que já somos e semelhança, ou seja, tudo em um só corpo. A imagem já temos, falta a semelhança. A imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Brevemente seremos. Assim que Deus nos abençoou grandiosamente e nos continuará abençoando até cumprir em nós suas promessas. A obra no lugar santíssimo. O tema que nós colocamos nesta conversa pela manhã, e agora aqui eu estou com o botão apertado aqui. Eu ia dar umas palavrinhas lá para o nosso irmão Miguel e para a nossa irmã Ruth, por aqui, que estava conversando com ela, que falasse com Miguel, o irmão Miguel também, que está com ele. O que falamos nesta manhã, mas eu apertei o botão para gravar o que eu iria escrever, porque eu escrever muito, então eu preferi apertar o botãozinho para
aqui o botãozinho aqui do celular para gravar bem melhor aquilo que eu iria escrever. E tudo aquilo que falamos, pois, são bênçãos que Deus tem para seus filhos, para nós. E damos graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, grandiosamente. Que Deus te abençoe, Ruth, também grandiosamente. A todos os ministros e a todos os irmãos, grandiosamente. Que Deus os abençoe. E que continuem agarrados da palavra, da mensagem, nessa preparação que Deus está fazendo no meio do seu povo. E isso é nos dando a fé de rapto, a qual é nos dando a fé de rapto, sua palavra, ou seja, dar-nos dele, porque Deus é palavra. E como nós também somos palavras, pois a palavra e a palavra estão se unindo, o céu e a terra estão se beijando, Deus e seus filhos estão se juntando. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus te abençoe, Ruth, Deus te abençoe, irmão Miguel.